vocês estão bem ligados, ou bem conectados. Durante os últimos dias, falamos muito sobre certeza. Uma atitude positiva é possível somente quando temos certeza, nada de dúvidas, e nem que se fala aqui sem sombra de dúvida. Mas hoje eu quero colocar mais um detalhe que se encaixa muito bem nos nossos estudos. Assertividade. Ser assertivo. O que isso funciona? É uma arte encontrar o balanço e equilíbrio entre confrontar e desistir e sair totalmente fora. São dois polos, dois extremos. Confrontar ou, como se diz aqui, cair fora. Nos nossos relacionamentos, sempre temos a pergunta: quando chegou a hora de esquecer de perdoar? Ou quando devemos insistir de chamar a atenção e pedir para corrigir aquilo que realmente foi errado? Quando falamos um grande não? Ou quando falamos um grande sim? E quando a pessoa encontra o equilíbrio, é óbvio que isso vai levar a pessoa para sucesso. É algo que estimula a pessoa e isso oferece uma possibilidade de ter um relacionamento muito positivo com outras pessoas. O equilíbrio entre confrontar e desistir é super importante. E quando olhamos vários versículos na Sagrada Torá, ganhamos um insight como acertar e como encontrar esse equilíbrio. Se nós vamos pegar um versículo muito conhecido no Levíticos, diz a Bíblia o seguinte: não odeio seu irmão em seu coração. Não odeio seu irmão em seu coração. Repreenda seu companheiro continuamente e não carrega um pecado por causa dele. O que esse versículo está nos dizendo? Não odeia seu irmão em seu coração. Ou seja, se você tem algo para falar, fala. Chama a atenção. Repreenda seu companheiro continuamente. Deixa as tuas mágoas, preocupações. Deixa ele saber. Verbaliza. E não carregue um pecado por causa dele. Daqui a pouco vamos ver o que isso significa. Se queremos não ter sentimentos de ódio em nosso coração, só tem um jeito. A gente tem que achar uma maneira de resolver aquilo. E qual que é a maneira? Repreenda teu amigo e não carrega o pecado. E depois, o próximo versículo diz: não se vingue, nem guarda rancor contra os filhos do seu povo. Ou seja, os versículos realmente são um após o outro. Se você está querendo conviver com outras pessoas, sem sentimentos de vingança, sem sentimentos de ódio, não tem outra maneira senão verbalizar, falar com outra pessoa e deixar outra pessoa ciente das dificuldades que nós temos.
Vamos se aprofundar um pouco nesse conselho. Aliás, é um mandamento da Bíblia, não é bem um conselho. Percebemos que a forma que a gente age normalmente são em dois extremos. Quando alguém nos ofende, quando temos mágoa contra uma pessoa, muitas pessoas vão se retirar totalmente. E aquilo é chamado, na psicologia, emotional cut-off. A gente se retira emocionalmente daquela pessoa. Como se nunca tivemos algum contato com ele. Ou podemos partir pela outra maneira, se tornar muito agressivo. Essa agressão pode ser ou fisicamente, Deus nos livre, ou verbalmente, para realmente lutar daquilo que nós achamos que merecemos. Ambas as posições não vão nos ajudar. Isso que a Bíblia está nos dizendo. Se a gente se retrai emocionalmente, talvez vamos evitar a dificuldade do conflito. Porque conflito tem seus dores. Vamos evitar. Mas nós vamos ficar congelados perante a outra pessoa. Esse gelo vai extinguir as chamas do nosso amor. Vamos ficar indiferentes para aquela outra pessoa. Se isso continuar por muito tempo, dia após dia, ano após ano, isso pode criar dentro de nós muita frustração e amargura. Isso é muito comum nos casamentos. Após que os filhos crescem, de repente o casal decide para se divorciar. O motivo é que os assuntos não foram resolvidos. E dentro das pessoas, dentro do casal, tem muito ressentimento e muito dor. Já que não tem mais a cola para realmente deixar colado o casamento, o sentimento, por isso, assim que não tem mais interesses em comum, já que os assuntos não foram resolvidos, infelizmente temos divórcio. Muitas pessoas optam pelo outro caminho, se tornam agressivos. Mas a agressividade normalmente leva a mais agressividade. E o assunto jamais que melhora. Em certos aspectos, discutir e brigar é melhor do que uma briga congelada. É o sentimento que está no nosso coração. Mas, por outro lado, também não resolve. A agressividade convida a mais agressividade e a chance de resolver com uma agressividade é muito pouco. Mas há uma terceira opção. E essa é a terceira opção que a Torá está nos dizendo. Fala. Ocheach tochiach, são palavras da Torá. Repreenda seu companheiro. Mas fala de tal maneira que você não carrega pecado. O que isso significa? Fala de uma forma que o outro é capaz de ouvir. Fala sem agressividade. Fala direto. Fala com tom de voz suave, amigável. Confronta, mas confronta com classe, como se diz. Você não machuca ninguém da forma que você confronta. Ou seja, realmente é bom deixar as outras pessoas saber o que nós sentimos. Assim você evita odiando a pessoa em teu coração. Mas resolve o assunto de uma forma suave e amigável. Por isso a Torá continua dizendo, não seja vingativo, ou que nem está escrito, não guarda rancor.
não guarda rancor, se livra do assunto. Fala tanto, até que você é capaz de realmente se livrar da dificuldade. Porque se você fala pouco e fica uma parte dentro de você, jamais que o assunto foi resolvido. Fala. Você tem que expor a tua dificuldade até que você está livre daquilo. Mas já que você está falando de uma forma suave, está falando com tom de voz correta, também o body language é um body language correto, você realmente é capaz de chegar numa solução, realmente solucionar a dificuldade. Para fazer isso, precisa de maturidade e de inteligência. Tem um dito comum: se você deixa ódio em teu coração, é a mesma coisa de convidar alguém para morar em teu coração e não cobrar o aluguel. Aquela pessoa fica no nosso coração. Nós sofremos e o assunto jamais está resolvido. Por isso, a ideia geral que a Torá está nos ensinando é o seguinte: devemos realmente aprender assertividade. Assertiveness. O que é isso exatamente? Se olharmos os dicionários e pegamos o termo certo, é uma maneira de se comportar onde a pessoa é capaz, de uma forma clara, sem ambiguidade, sem precisar provar nada, expor a sua ideia, com certeza, uma forma aberta, deixando cada um realmente expor a sua ideia. Fica inibido, não precisa segurar para si. Realmente a pessoa é capaz de deixar a sua ideia clara. Mas, apesar que ele está deixando a sua ideia clara, ele tem que também ser sensível que ele está falando com outra pessoa que não sempre é capaz de aceitar tudo que ele está falando e da forma que ele está falando. Por isso, com tolerância e paciência, a pessoa fala sem magoar, onde que realmente ele se livra da dificuldade que nós vimos. E ao mesmo tempo isso cria grandes amizades. Eu gostaria de terminar com as palavras do autor do Tânia, onde que ele diz que quando tem uma corda, e aquela corda é rompida, e depois amarramos os pontos, quando amarra a corda, ela fica mais forte daquilo que ele era antes. Às vezes temos uma discussão com outra pessoa. São diferenças de opiniões. Que é assim que Deus nos criou, que realmente existem diferenças de opiniões. Não sempre podemos esperar que todo mundo pensa igual da forma que eu penso. Mas, se discutimos, e mesmo se foi mais apenas uma discussão, foi além de uma discussão, foi um pouco mais, vamos dizer o seguinte, com assertividade. Mas se depois conseguimos resolver o assunto, amarrar os pontos, a nossa ligação e a nossa amizade continua cada vez mais forte. Nós vamos, durante a semana, trabalhar bastante esse conceito, que é um conceito super importante. Como falar. Já vimos que falar é uma dádiva de Deus. Porque o que significa falar na linguagem da Kabbalah? Comunicação. E a comunicação do ser humano é totalmente diferente do que as outras espécies e as outras que Deus criou. Conversar significa compartilhar, chegando como um acordo. Falar, ensinar e, quem sabe, aprender. Eu uma vez ouvi do meu mestre algo que não me sai da cabeça. Vamos voltar para o versículo que diz o seguinte: repreenda a seu companheiro e não carrega um pecado por causa dele. Ele explicou esse versículo diferente. Muitas vezes verbalizamos
a nossa dificuldade com outra pessoa. Mas de repente percebemos, quando o outro nos responde, que a razão não estava com nós. Por isso diz o versículo, repreende teu amigo, quem sabe você vai descobrir que ele não tem pecado. Ele não tem aquele pecado que você achou. Talvez o pecado é teu, você que está errado. Ou talvez ninguém está errado. Por isso, fala. Porque sem falar, sem conversar, você vai acabar odiando as pessoas. Por isso, vamos continuar essa semana. Acabamos de iniciar uma semana com toda firmeza, com toda certeza. E transparente. Realmente falar aquilo que nós sentimos, mas falar de uma forma correta. Infelizmente, vivemos numa época onde as pessoas perderam o dom de falar. Eles seguram mágoas dentro deles e sofrem. Diz a Torá, não, fala. Quem sabe, falando, você vai descobrir muito e vai te ajudar. Você vai se sentir muito melhor. Mas tudo está baseado sobre pessoas positivas, certezas que levam o assunto adiante. Não vão postergar, não vão procrastinar. São pessoas que realmente resolvem. E isso é quem que nós somos. Nós somos um time de gente forte, que vamos em frente e, se Deus quiser, vamos ter uma semana muito, muito alegre. Para aqueles que não conseguiram nos acompanhar nessa hora, eu vou pedir para colocar isso aqui de novo no nosso Instagram às 10 horas, assim todos vão ter a chance de ter a continuação durante a semana. Bom dia para todos e muita alegria.